Olá pessoal, bem-vindos. Eu estou fazendo um trabalho no Centro Espírita Vinho do Senhor todas as quintas-feiras à tarde, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo é transmitido pelo Centro Espírita Vinho do Senhor na sua página do YouTube. E todas as segundas-feiras eu vou fazer um resumo do estudo da última quinta na minha live aqui no Facebook, para o pessoal que me acompanha. Então, hoje nós estamos vendo o item, na introdução, o item 2, que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a autoridade da doutrina espírita. Mas para isso, nós vamos para os que não conhecem o espiritismo, que ainda estão com dúvidas, a gente vai fazer um pequeno resumo o que é a doutrina espírita. Podemos dizer que é uma aliança entre a ciência, a filosofia e a religião, para você entender. Qual seria o aspecto científico da doutrina espírita? O espiritismo busca explicar, então, os fenômenos espirituais de forma racional e observável, utilizando a metodologia da investigação e da análise crítica. Veja bem, o espiritismo não se opõe à ciência, mas a considera como uma aliada em busca da verdade. E qual seria o aspecto filosófico? A doutrina espírita oferece uma visão abrangente da existência, abordando questões como a origem e o destino do ser humano, o propósito da vida, a justiça divina e a evolução espiritual. Ela propõe uma filosofia de vida baseada na moral cristã e no progresso contínuo de todos os seres humanos. E qual seria o aspecto religioso? O Espiritismo apresenta um sistema de crenças que envolve a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos e a prática do bem, algumas das suas características. Ela, no entanto, se diferencia das religiões tradicionais por não possuir rituais complexos, sacerdotes ou dogmas inflexíveis, incentivando sim a fé raciocinada e a vivência dos ensinamentos morais que Jesus nos deu. Então, podemos dizer que a doutrina espírita tem como guia a moral de Jesus, a moral cristã, os ensinamentos de Jesus. Então, todos os ensinamentos morais de Jesus Cristo, como seu guia fundamental para a conduta humana, é o objetivo da doutrina espírita, que se resume também na prática da caridade, do amor ao próximo, da humildade, do perdão e da busca, principalmente, da perfeição moral, que são os pilares da doutrina espírita. Então, resumindo, isso é a doutrina espírita, mostrando, desmistificando o que as pessoas acham que a doutrina espírita é algo tenebroso, algo escondido, algo que ninguém pode saber, que é algo que faz o mal. Dizem tudo isso aí, mas aqui a gente está desmistificando. E hoje o tema que vocês vão estar, eu aconselho a vocês usarem o Evangelho segundo o Espiritismo. Podem baixar na internet, é de graça, como também podem no seu celular acessar o site Kardecpedia, e lá estão todas as obras de graça e vocês acompanham o que nós vamos falar aqui, para a gente entender um pouquinho e mostrar que a doutrina traz para a gente algo muito bom, que vai nos dar forças de seguirmos vivendo no nosso dia a dia. Então, baseia-se a doutrina no quê? Na universalidade da moral. Ou seja, a doutrina, a moral. Jesus, eu já disse na última live, que Kardec tirou tudo aquilo que poderia ter objeto de divergência dentro da doutrina e se restringiu à parte moral que Jesus nos deixou. Então, a moral cristã, na sua essência, ela é considerada universal e pode ser aplicada a todos os seres humanos, independente da sua religião ou de crença. Em resumo, ela não se impõe pela força, como já disse há pouco.
a força de um dogma, não, ou pela figura de um líder incontestável. E esses dogmas inflexíveis que nos obrigam a crer algo que foge da fé, da razão e do bom senso. Não. Ela se constrói sobre a lógica, a razão, a concordância das informações provenientes do plano espiritual e a sua capacidade de oferecer um entendimento coerente e consolador sobre a vida, sobre o universo, sempre, nunca saindo fora dos ensinamentos de Jesus. Então, como que Kardec usou para fazer a codificação? Isso é muito bom, muito interessante você saber que a doutrina espírita não é de um homem só, não é Kardec, não. A doutrina espírita é feita de uma universalidade de espíritos que trouxeram a Kardec, que simplesmente codificou. Então, como que Kardec usou isso, usando sempre a razão, a lógica e o bom senso? Ele usou o método religioso primeiro. Ele não criou o espiritismo a partir das suas próprias ideias. Ele compilou, organizou e analisou as comunicações de inúmeros espíritos, utilizando um método que se assemelha ao da investigação científica. Ele submetia, então, as informações recebidas a um rigoroso exame da razão e da lógica, buscando a coerência e a universalidade das respostas. Ou seja, vários médicos recebiam, ele mandava as questões e ele havia a coerência das informações, e aí começava a sua análise até que chega no completo que ele conseguiu fazer da doutrina. Ele codificou a doutrina espírita, para a gente entender. Então, dessa universalidade, né, foram dadas ao mundo as 5 obras básicas da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando, o Céu e o Inferno, a Gênese. Esses 5 são a base da doutrina espírita. E representam o quê? O resultado dos trabalhos meticuloso. Elas abordam de forma sistemática os princípios da doutrina, oferecendo explicações lógicas e racionais para questões existenciais, a natureza dos espíritos, a vida após a morte, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a moral cristã e a relação entre a ciência e a religião. É importante ressaltar que o Espiritismo incentiva o estudo e a reflexão individual. Isso é importante. Cada pessoa, você que está me assistindo, é convidada a analisar os princípios da doutrina à luz da sua própria razão, da sua própria experiência, buscando o seu próprio entendimento da verdade. A fé espírita é, portanto, uma fé raciocinada, que se fortalece com o conhecimento e a vivência dos seus ensinamentos. Fé raciocinada, aquela que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade, em qualquer situação, ela nos dá essa convicção. Por quê? Porque ela se baseia na razão, na lógica e no bom senso. Então, podemos dizer que o controle universal dos ensinamentos dos espíritos é a peça fundamental da autoridade espírita. Esse controle, como que Kardec faz esse controle para nós chegarmos na doutrina codificada? O controle universal do ensinamento dos espíritos é um dos pilares mais distintivos e cruciais que conferem a autoridade à doutrina espírita. Ele representa, esse controle, um método rigoroso e a salvaguarda essencial estabelecida por Allan Kardec para garantir a veracidade e a coerência dos princípios doutrinários, distinguindo o espiritismo de meras opiniões isoladas ou fantasias individuais. Em vez de se basear na revelação de um único indivíduo, ou em uma única fonte mediúnica, o Espiritismo se fundamenta seus ensinamentos
na convergência e na concordância das informações transmitidas por uma vasta pluralidade de espíritos. Centenas de espíritos mandaram através de centenas e centenas de médiuns, trazendo que foram compilados por Kardec, analisados, sempre usando o pilar lógica, razão e bom senso, para que, auxiliado pelos espíritos superiores, ele intuído e pôde reunir essas informações e trouxe para nós. Então, gente, como funciona então esse controle universal? Vou explicar para vocês agora como que isso funciona. Como? Nós devemos acreditar em todas as comunicações que chegam? Todos os médiuns? De um médium só? Vamos entender isso e ver como funciona essa coisa. Para mostrar como que é sério e como é importante o conhecimento. Tudo isso, essa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante, porque vai nos dar credibilidade para nós entendermos as parábolas de Jesus, a moral de Jesus, sob a ótica exatamente da razão, da lógica e do bom senso. Mostrando ainda até o Pai, Criador, que jamais ele castiga as suas criaturas, jamais. Ele sempre nos dá chance. Por isso que a doutrina espírita é consoladora. Por excelência, ela nos mostra a importância de nós, devagarzinho, ir modificando nossos pensamentos, nossa maneira de agir, sempre semeando cada vez mais o bem dentro de nós, e esse bem devagarzinho sendo extrapolado através das nossas atitudes, das nossas palavras. É isso que é importante. É esse alento que a doutrina traz a todas as pessoas, principalmente as que estão em momentos angustiosos, momentos de depressão, de pré-suicídio, achando que a vida não tem mais razão. Não pensem nisso. Jamais. Porque na vida tudo são ciclos que se renovam. Fecha-se um ciclo, começa-se outro. Então nós precisamos sempre estarmos animados e ver que o mal, porventura a tristeza, ela não é eterna, ela vai passar. E depende exclusivamente de cada um de nós. Nós precisamos entender. Quando nós elevamos nosso pensamento, quando nós dominamos nosso ego, quando nós aplicamos a gratidão no dia a dia, quando nós entramos em contato com os nossos amparadores espirituais, com certeza nós estaremos abrindo uma janelinha para que a influência boa chegue até nós, nos anime e nos faça ir em frente. Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse controle universal que Kardec usou. Ele adotou uma metodologia científica e filosófica muito rigorosa. Então, ao receber as comunicações mediúnicas sobre um determinado tema, ele não se contentava com uma única mensagem. Pelo contrário, ele buscava o quê? Uma multiplicidade de fontes. Muitos médiuns recebiam a mesma coisa. E ele pegava todas as respostas dos espíritos de todos os médiuns e ia achando a similitude para que, convergindo, afastando aquelas que estavam fora de qualquer cogitação. Por quê? Porque não atendiam a lógica, a razão e bom senso. E foi aí que foi criando a doutrina espírita, né? Então, inúmeros médiuns, inúmeros centros espíritas, muitas vezes sem comunicação entre os médiuns. As perguntas iam, saíam, e um médium não sabia quem o outro ia receber, nem outro, nem outro. E olha a dificuldade de Kardec. Não tinha a facilidade que nós temos hoje com a internet, com os correios. Então era no lombo de cavalo que iam os mensageiros e traziam as respostas pelo correio desse modo. Olha a dificuldade. Não havia uma máquina de escrever, era tudo à mão, a pena. Então foi um trabalho fantástico que Kardec fez. E chegavam então essas comunicações de vários e vários centenas de médios. O que ele ia fazer? Ele ia fazer uma comparação e uma análise. Então as diversas comunicações eram cuidadosamente comparadas e analisadas à luz da razão, da lógica e do bom senso. Kardec buscava identificar os pontos de concordância e as possíveis contradições. Então essa busca pela universalidade
é fundamental. Porque aquelas ideias que se repetiam consistentemente através de múltiplas fontes independentes eram consideradas as mais prováveis de serem verdadeiras e representativas do ensinamento que vinha do plano espiritual. Aquelas informações isoladas ou contraditórias eram submetidas a um exame mais aprofundado ou simplesmente descartadas. Olha que interessante. E depois, lógico, com a publicação dos livros, né? Primeiro que foi o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Passava então pelo crivo das pessoas, servindo como base para estudo e discussão dentro do movimento espírita. Então, foi a base de muitas informações que foram agregadas através da doutrina básica de Kardec. André Luiz, por exemplo, trouxe coisas fantásticas, Emmanuel, Joana de Ângeles, complementares, que vêm exatamente abrindo o leque para que nós pudéssemos cada vez mais darmos valor à nossa vida. Isso é muito importante, valorizar a nossa vida. Sabe por que nós temos que valorizar? Porque nós não sabemos quanto tempo nós esperamos no mundo espiritual que o nosso pai e a nossa mãe aceitassem nos receber. Isso é muito importante. Se eles não quisessem nos receber, nós estaríamos aqui. Ou se eles aceitassem e nós fôssemos abortados, perderiam a grande chance, também não estaríamos aqui. Então, veja que interessante a gente pensar nesse ponto. Então, essa é uma grande importância. Por quê? Porque feito isso, tudo certinho, com esse cuidado prestimoso de Kardec, então ela confere à doutrina espírita uma autoridade de maneira singular. Por quê? Porque ela garante a coerência doutrinária. Então, ao buscar a concordância entre as múltiplas fontes, o controle universal ajuda o quê? A evitar a proliferação de ideias isoladas ou fantasiosas que poderiam desviar o espiritismo dos seus princípios fundamentais. Ele assegura uma base doutrinária sólida e consistente. E ainda mais, minimiza a influência da subjetividade mediúnica. Por quê? Porque cada médium possui as suas próprias características, experiências e níveis de desenvolvimento. Então, o controle universal dilui essa influência da subjetividade de um único médium. Então, aquilo que ele recebeu vai ser comparado com outros e outros e outros para ver se existe analogia, se aquilo ali realmente é o que a espiritualidade estava passando para o conhecimento geral da humanidade. Então, isso é muito interessante para a gente entender. Por quê? Porque é uma mensagem comum, transcende a individualidade. Então, eu recebo, outro recebe, outro recebe, Kardec compilava tudo e havia realmente aquilo que está de acordo e aquilo que há mais similaridade entre todas as comunicações. Outra coisa, fortalece a credibilidade dos ensinamentos. Por quê? Porque a repetição consistente de um ensinamento por diversas fontes, independentes, confere a ele um maior grau de credibilidade e probabilidade de ser uma representação fiel da realidade espiritual. E outra coisa, incentiva também o estudo e a reflexão. Então, o controle universal não implica em aceitação cega dos ensinamentos. Olha, gente, cuidado. Precisamos muito de ver isso aí. Hoje estão proliferando obras espíritas, dizem que às vezes é coisa do próprio médium. É a vez de um espírito que não é um espírito de luz, é um pseudo-sábio, que ainda fala algo que está totalmente em desacordo com a razão, com a lógica e com o bom senso. Então precisamos ter muito cuidado, porque infelizmente os homens, nós somos ainda imperfeitos e às vezes tomados por um ego exacerbado, achamos que aquele espírito que está conosco parece até uma obsessão, que tudo que ele fala é verdade, sendo que não há uma subjetividade como outros, uma comparação com outros sobre o mesmo tema. Então é muito complicado isso aí para a gente entender, né? Então, por isso ele convida ao estudo comparativo e análise racional, incentivando cada indivíduo a formar a sua própria convicção
baseada na concordância das informações. Nem tudo que chega pode ser aceito. Tem que ter calma, verificar realmente essa coerência doutrinária que nos fortalece e nos dá força para superarmos todas as dificuldades do dia a dia. Isso é muito importante. E lógico, diferencia o Espiritismo de todas as outras crenças, porque o controle universal distingue o Espiritismo de sistemas de crenças baseadas em revelações únicas ou na autoridade incontestável de um líder ou de um texto sagrado. Em suma, o controle universal do ensinamento dos Espíritos não é apenas um método de investigação, não, mas sim um princípio fundamental que sustenta a autoridade moral e intelectual da doutrina espírita. Ele representa a busca pela verdade através da razão, da lógica e da concordância das vozes do plano espiritual, oferecendo uma base sólida e confiável para a compreensão da vida, da morte e do nosso destino. É importante compreender que o controle universal não significa que todas as comunicações mediúnicas sejam automaticamente válidas. É por isso que acabei de dizer para vocês. Pelo contrário, ele estabelece um critério rigoroso para a avaliação e aceitação dos ensinamentos, exigindo sempre uma análise crítica e comparação e a busca da universalidade. Chega um assunto que chega através de um médium. Outros médios, outros espíritos trouxeram aquilo ou só aquilo está ali? Então, vamos aguardar. Enquanto não for a hora, vamos ver se outros e outros médios cheguem àquela mesma conclusão. Aí sim, nós podemos dizer que está tendo uma universalidade daquele ensinamento. Só uma coisa para a gente notar. Kardec, quando escreveu a Gênesis, lá no último capítulo, ele fala o final dos tempos, os sinais das mudanças que iam ocorrer, do momento que o mundo ia ser a transformação para um mundo de regeneração. Isso foi lá no século XIX, final do século XIX. Passou-se o século XX. Chegamos então agora em período de transição planetária. O que está acontecendo? Centenas de médiuns já receberam comunicações a respeito do momento que estamos passando. Então, complementou o que Kardec estava dizendo no capítulo 18 da Gênesis, e mostrando que realmente nós estamos vivendo a nossa mais importante encarnação, de todas as que tivemos, das centenas ou milhares que tivemos. É o momento de dar um passo à frente, sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E essa transição vai ocorrer como, gente? Aquelas pessoas que ainda estiverem mergulhadas no materialismo, ainda não entender o sentido da gratidão, da caridade, do amor ao próximo, estão sendo dadas todas as oportunidades agora para que comecem a sua modificação. Por isso que eu acho muito interessante o que nós vamos fazer daqui para frente, que é o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o código moral, para que nós possamos melhorarmos um pouquinho e fazermos a nossa evolução, para que não precisemos ser degradados para mundos primitivos ainda, para recomeçar, às vezes, em situações bem piores do que as que estão aqui na Terra. Então, o momento é esse, de mudança. Não importa a idade que você tenha, a situação que você esteja vivendo, a sua crença, não interessa. Torne-se uma pessoa, não estou dizendo para você se virar espírita, não. Torne-se uma pessoa boa. Faça o bem sem olhar a quem, sem querer nada em troca. Faça, perdoe, tolere, modifique, limpe seu coração, tire todas as negatividades que você possa ter de raiva, de ressentimento. Isso aí independe de religião. A moral do Cristo serve para todas. Então, se você é protestante, budista, feito isso, qualquer umbandista, protestante, evangélico, não interessa. Paute a sua vida não esperando as alegrias da terra, mas no pós-morte, quando nós passarmos para o mundo de lá, que nós tenhamos cumprido a nossa missão, nem que seja um pouquinho, evoluirmos, matando, como dizia Paulo, o apóstolo, o homem velho para o renascimento do homem novo. Pensem nisso com carinho. Então, o estudo do Evangelho segundo o Espírito, como disse há pouco,
destaca o quê? A importância da educação moral e da reforma íntima como meios para o nosso progresso espiritual, defendendo o conhecimento adquirido que deve ser utilizado para o bem da sociedade. Desta forma, o controle universal dos ensinamentos do Espírito se torna uma ferramenta valiosa para aqueles que buscam compreender o mundo espiritual de maneira séria e fundamentada. Pensem bem, alinhando-se aos valores da razão e da moralidade. No contexto mais amplo do Espiritismo, a obra de Kardec serve como um convite à reflexão. Críticas sobre a espiritualidade e o papel do ser humano na busca por conhecimento e evolução. É isso aí, gente. Então, vejam bem, estamos encerrando. É uma parte filosófica que nós trouxemos hoje, interessante, mas ressaltando a importância do estudo que nós estamos iniciando. Se você tiver oportunidade nas tardes das quintas-feiras, na página do Centro Espírita Vindo do Senhor, do YouTube, vai estar lá gravado. E na minha página da internet também, no Facebook, nas segundas-feiras, sempre nessa faixa de entre 19 e 20 horas, eu faço um resumo do nosso estudo da quinta. Então, na próxima segunda, na próxima quinta, no Centro Espírita, nós vamos estudar as notícias históricas do tempo de Jesus. Nós vamos saber lá. E na próxima segunda eu vou fazer o resumo também. Espero que vocês tenham assimilado. Qualquer dúvida pode mandar, que a gente responde depois, tanto aqui na página do YouTube, do Centro Espírita, como na minha página da internet, do Facebook. Por favor, comentem, vejam e estudem, venham estudar conosco. Então, a todos, uma boa noite, que nós possamos nos encontrar cada vez mais e seguirmos nessa nossa labuta diária de encontro conosco mesmo, fazendo a nossa autoanálise todos os dias. O que estou fazendo? Por que estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Eu posso melhorar? Eu posso? Tenho capacidade de ficar cada vez um pouquinho mais perfeito? Tem. Todos temos. E nós vamos mostrar como, seguindo esse estudo. Ok, gente? Até a próxima, se assim Deus o permitir. Tchau!